Você falou sobre a importância do diagnóstico precoce e o fato de que a pandemia acabou fazendo com que as pessoas não fizessem os exames de rotina. E aí a minha pergunta para você se divide em duas partes. Eu quero saber por que a relevância desse diagnóstico precoce, o que muda, né, quando a gente descobre cedo, e qual é a frequência que a gente precisa ir no médico e se essa frequência muda para os homens e para as mulheres. Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, um conceito do câncer, a gente sabe que todo câncer tem números diferentes de curabilidade, fase por fase. Então, o câncer se divide em 4 fases. A fase 1 é a mais precoce, a 2 e a 3 são intermediárias e a 4 é a mais tardia de todas, que é quando a doença já tem o que a gente teme, que é a famosa metástase, que são células que começam num órgão e que se instalam através do sangue ou da circulação linfática em outro órgão. Então, a ideia dos exames de rastreamento, Gabriela, é tentar antecipar o diagnóstico para encontrar esse câncer, preferencialmente na fase 1. Porque a fase 1, independente de qual tumor seja, ele tem números de cura que são excepcionalmente altos. Então, por exemplo, a fase 1 de um câncer de próstata, a curabilidade é acima de 90%. Fase 1 de um câncer de mama, 90%. Fase 1 de um câncer de intestino, por volta de 90%. Até para um câncer de pâncreas, que teoricamente é o mais grave, na fase 1 a curabilidade é acima de 60% a 75%. Pouco menor, mas ainda assim muito alto. Então, diagnosticar precocemente significa uma situação muito curável e tão importante quanto com pouco tratamento, o que envolve pouco efeito colateral e pouco custo para o sistema. Por isso que, na verdade, os grandes investimentos têm que ser não só na prevenção, mas também no diagnóstico precoce dos tumores em testes que vão levar a gente estar sempre um passo na frente do tumor e não a gente correndo atrás do tumor, tentando, obviamente, erradicar ou curar as pessoas, que é o que a gente faz também muito, mas que tem uma doença muito avançada e, obviamente, muito mais complexa de ser curada. Dr. Maluf, quando eu era criança, há muitos anos no interior do Rio Grande do Sul, nós nem falávamos a palavra câncer. Minha avó dizia aquela doença, a doença, simplesmente. Depois eu li há quase 10 anos o livro do Siddhartha Mukherjee sobre o Imperador de Todos os Males, um livro de divulgação que para mim, que sou totalmente leigo, foi muito bom. Hoje eu vou falar, não em nome, porque eu não tenho essa procuração, mas homens de meia idade. Quer dizer, quais são os cuidados para essa população, já que sabemos que os homens são menos frequentes nos consultórios médicos estatisticamente. E eu li que o câncer do nosso querido prefeito Covas foi mais comum, o câncer do tipo que ele teve em homens do que em mulheres, se isso é verdade. E o que a gente deve fazer para prevenir? Porque aqui estamos falando de uma doença, mas focando na vida. Muito bom. Então, pegando o gancho da segunda pergunta da Gabriela, Karnal, a gente, na verdade, deveria passar no médico pelo menos uma vez por ano para fazer uma avaliação geral, que não envolve só uma avaliação oncológica, mas uma avaliação cardiovascular, metabólica, da parte psicológica ou saúde mental, quer dizer, uma avaliação muito mais global. A gente tem, na verdade, para esses 5 tumores, como eu mencionei, os exames preventivos. Eles não são perfeitos, mas eles conseguem reduzir o risco de mortalidade em pelo menos 25% a 50% das vezes, antecipando o diagnóstico de uma doença mais volumosa. E você tem toda a razão. O homem, ele procura o médico espontaneamente, ou seja, não porque está sentindo algo, mas porque ele tem que ir ao médico para fazer uma avaliação global, da ordem de 7 a 8 vezes menos do que as mulheres. O que talvez seja responsável no país que o homem viva quase uma década menos do que as mulheres. Então, essa questão do homem, que é uma questão comportamental, nada mais do que isso, o homem sendo ou se sentindo invencível, eterno, o provedor, leva um cuidado consigo mesmo muito menor. E isso tem um impacto muito grande, obviamente, numa expectativa de vida menor, porque o homem acaba sendo menos cuidadoso do que a mulher. Eu vou dar um exemplo. A gente tem o Instituto Vencer o Câncer. Quando a gente olha as pessoas que acompanham o Instituto, 80% a 85% das pessoas são mulheres, só 10% a 15% são homens. Então, as mulheres são mais interessadas pelo autocuidado, pela informação, elas procuram mais.
Isso é um trabalho importante que todos devem fazer para tentar, outra vez, mudar essa questão comportamental e levar o homem a ter mais cuidado, carinho e amor consigo, para que ele consiga, obviamente, ter mais cuidado, carinho e amor com os próximos que ele tem, o que ele sente, né, tanta importância assim. Então, isso é muito importante, essa questão comportamental. Isso tem uma relevância biológica muito importante, como a gente sabe pelos números. E baseado nisso, vários tumores são mais comuns em homens, outra vez, não só pela questão da falta da informação, mas também pelo estilo de vida. Quer dizer, a gente sabe, por exemplo, que o tabaco, que vem decrescendo em homens e aumentando em mulheres, ainda é muito mais prevalente em homens. A questão do álcool é muito mais prevalente nos homens. A questão do próprio cuidado com o corpo em termos de exercício físico, ou a falta dele, é muito mais comum entre os homens. A obesidade igual. Então, o homem realmente ele precisa, no país, ter uma boa repaginação de estilo de vida para que ele consiga entrar numa estrada muito mais saudável e que ele tenha uma longevidade com boa qualidade, tão boa quanto as mulheres do país.